Israel. País do Oriente Médio, às margens do Mar Mediterrâneo. É considerado a Terra Santa Bíblica por judeus, cristãos e muçulmanos. Os locais mais sagrados ficam em Jerusalém, na Cidade Antiga. O complexo do Monte do Templo compreende o Domo da Rocha, o histórico Muro das Lamentações, a Mesquita de Al-Aqsa e a Igreja do Santo Sepulcro. O centro financeiro de Israel, Tel Aviv, é conhecido por suas praias e pela arquitetura Bauhaus. A história da antiga Israel abrange o período desde o século 20 a.C. até a expulsão e diáspora do povo judaico no século I, na área compreendida entre o Mar Mediterrâneo, o deserto do Sinai, as montanhas do Líbano e o deserto da Judéia. Concentra-se especialmente no estudo do povo judeu neste período, e de forma secundária dos outros povos que com ele conviveram, como os filisteus, fenícios, moabitas, idumeus, hititas, madianitas, amoritas e amonitas. As fontes sobre este período são principalmente a escrita clássica como a Bíblia hebraica, ou Tanakh, conhecida pelos cristãos como Antigo Testamento, o Talmud, o livro etíope Quebra-Nagast, e escritos de Nicolau de Damasco, Artapano de Alexandria, Filon e Josefo. Outra fonte principal de informação são os achados arqueológicos no Egito, Moabe, Assíria ou Babilônia, e os vestígios e inscrições no próprio território. Terra de Israel, conhecida em hebraico como Eretz, é sagrada para o povo judeu desde os tempos bíblicos. De acordo com o Torá, a terra de Israel foi prometida aos 3 patriarcas do povo judeu por Deus, como a sua pátria. Estudiosos têm colocado este período no início do 2º milênio antes de Cristo. A terra de Israel guarda um lugar especial nas obrigações religiosas judaicas, englobando os mais importantes locais do judaísmo, como os restos do primeiro e segundo templos do povo judeu. A partir do século X a.C., uma série de reinos e estados judaicos estabeleceram um controle intermitente sobre a região, que durou cerca de 150 anos para o reino de Israel, até a sua conquista pelos assírios em 721 a.C., e 4 séculos para o reino de Judá, até a sua conquista por Nabucodonosor II em 586 a.C., e destruição do Templo de Salomão pelos babilônicos, em 140 a.C. A revolta dos Macabeus levou ao estabelecimento do reino Hasmoneu de Israel, cuja existência enquanto reino independente durou 77 anos, até a conquista de Jerusalém por Pompeu em 63 a.C., altura em que se tornou um reino tributário do Império Romano. Sob o domínio assírio, babilônico, persa, grego, romano, bizantino, e brevemente sassânida, a presença judaica na região diminuiu por causa de expulsões em massa. Em particular, o fracasso na revolta de Bar Coquebas contra o Império Romano, em 132 resultou em uma expulsão dos judeus em larga escala. Durante este tempo os romanos deram o nome de Síria à Palestina à região geográfica, numa tentativa de apagar laços judaicos com a terra. No entanto, a presença judaica na Palestina manteve-se, com o deslocamento de judeus da Judéia para a cidade de Tiberíades, na Galiléia. No início do século XII, ainda permaneciam cerca de 50 famílias judaicas na cidade. A Mishnah e o Talmud de Jerusalém, 2 dos textos judaicos mais importantes, foram compostos na região durante esse período. A terra foi conquistada do Império Bizantino em 638 durante o período inicial das conquistas muçulmanas. O Nikud hebraico foi inventado em Tiberíades nessa época. A área foi dominada pelos Omíadas, depois pelos Abássidas, cruzados, os Corézmios e Mongóis, antes de se tornar parte do Império dos Mamelucos, em 1260 a 1516, e o Império Otomano em 1517. Embora a presença judaica na Palestina tenha sido constante, os judeus que sempre lá estiveram reduziam-se à pequena comunidade rural de Pequim, árabes em tudo, exceto na religião. Durante os séculos XII e XIII, houve um pequeno, mas constante movimento de imigrantes judeus para a região, especialmente vindos do norte da África. Após o decreto de Alhambra em 1492, muitos judeus expulsos da Espanha partiram para a Terra Santa. Embora se tenham fixado nas cidades onde viviam da caridade, e do Hanukkah enviado pelos seus pares na diáspora,
Após 1517, sob o domínio otomano, a região tornou-se uma província esquecida do império, declinando em população devido à extrema pobreza, impostos exorbitantes, doença e falta de segurança. A população era maioritariamente muçulmana, da qual 10% eram católicos. Em 1777, judeus europeus começaram a voltar à região, juntando-se à pequena comunidade sefardita local. Por volta de 1800, a população judaica rondaria os 3 milhares, vivendo sobretudo nas 4 cidades sagradas: Jerusalém, Hebrom, Safé e Tiberíades. Despreparados para a rudeza da região, sem conseguir arranjar emprego e impedidos de possuir terras, os judeus europeus viviam na miséria, sobrevivendo, mais uma vez, do Haluká. Já na década de 1850, os judeus chegariam mesmo a constituir pelo menos a metade da população de Safé, Tiberíades e Jerusalém. Sionismo e o mandato britânico. Algumas fontes afirmam que a primeira grande onda de migração moderna, conhecida como a Primeira Aliá, começou em 1881, quando os judeus fugiram dos pogroms na Europa Oriental. Outras, no entanto, apresentam dados que demonstram que os fluxos de imigração judaica provenientes da Europa, entre os anos de 1880 a 1929, tinham como destino em sua maior parte, os países americanos, e não a Palestina, para onde se dirigia um número minoritário de judeus até o início da Segunda Guerra Mundial. Enquanto o movimento sionista já existia em teoria, Theodor Herzl foi creditado como fundador do sionismo político, um movimento que, inspirado no nacionalismo alemão, pretendia estabelecer um Estado judaico na terra de Israel, buscando uma solução estadista para a questão judaica. Em 1896, Herzl publicou Der Judenstaat, o Estado Judeu, que oferece a sua visão de um futuro Estado judeu. No ano seguinte, ele presidiu o primeiro Congresso Mundial Sionista. A Segunda Aliá, 1904 a 1914, começou após o pogrom de Kishinev. Cerca de 40 mil judeus se estabeleceram na Palestina. Tanto a primeira quanto a segunda onda de migrantes foi principalmente de judeus ortodoxos. Porém, na Segunda Aliá também vieram alguns socialistas pioneiros que criaram o movimento Kibbutz. Em 2 de novembro de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, o ministro britânico de Relações Exteriores, Arthur Balfour, emitiu o que ficou conhecido como a Declaração Balfour, que diz: o governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu. A pedido de Edwin Samuel Montagu e de Lord Curzon, uma linha foi inserida na declaração afirmando que seja claramente entendido que nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas na Palestina, ou os direitos e estatuto político usufruídos pelos judeus em qualquer outro país. A Legião Judaica, um grupo de batalhões compostos sobretudo de voluntários sionistas, havia assistido os britânicos na conquista da Palestina. A utilização do termo ambíguo Lá Nacional alarmou os árabes e, de forma a aplacá-los, em 7 de novembro de 1918, o Reino Unido assinou com a França a Declaração Anglo-Francesa, declarando como objetivo comum a ambos os países a libertação final e completa dos povos que há muito vêm sendo oprimidos pelos turcos e o estabelecimento de governos nacionais e administrações na Síria, Iraque e Palestina, cuja autoridade deriva do livre exercício da iniciativa e escolha por parte das populações indígenas. No entanto, em 1919, num memorando governamental interno, Balfour declarou que não tinha a intenção de consultar os habitantes da Palestina sobre as suas aspirações, contrariando assim a Declaração de 1918 e a Declaração Balfour de 1917, na sua promessa de não prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas da Palestina. A oposição árabe a este plano levou aos distúrbios de 1920 na Palestina e à formação da organização judaica conhecida como Haganah, a defesa, em hebraico, da qual mais tarde se separaram os grupos Irgun e Lehi. Em 1922, a Liga das Nações concedeu ao Reino Unido um mandato na Palestina em condições semelhantes à Declaração Balfour. A população da área neste momento era predominantemente muçulmana.
enquanto no maior área urbana da região, Jerusalém, era maioritariamente judaica. A terceira aliá, 1919 a 1923. E a quarta aliá, 1924 a 1929. Trouxeram 100 mil judeus para a Palestina. A partir de 1921 os britânicos sujeitaram a imigração judaica a cotas e a maioria do território designado para o Estado judaico foi alocado a Transjordânia.